Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma aula do nosso curso, As Cartas Paulinas. Hoje estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios e a gente está naquilo que na aula passada nós chamamos lá do bloco dos dons, né? Capítulos 12, 13 e 14. Na aula anterior, a gente falou da apresentação, a lista de dons que o apóstolo Paulo apresenta aos coríntios. E aí nós falamos que era importante analisar o conjunto, né, esse bloco todo, dos capítulos 12, 13 e 14. Então a gente analisou o capítulo 12, a lista de dons, falou de cada dom, né, da problemática em relação a isso, e hoje nós vamos falar sobre o que Paulo chamou de o dom do amor, né? E a importância de Paulo introduzir a questão do amor na discussão sobre os dons. Então, nosso objetivo hoje vai ser falar sobre o capítulo 13, a questão do amor, o que Paulo define como amor, o que caracteriza o amor, onde não há amor, em que tipo de atitude, em que tipo de sentimento não há amor, o que Paulo nos fala sobre isso. Para depois, na aula seguinte, à luz do capítulo 14, a gente vai fazer, então, o fechamento desse bloco e partir aí para encerrar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá? Por isso que eu encerrei a aula passada falando, não se precipitem com as conclusões ainda, porque a gente vai precisar amarrar esse bloco 12, 13 e 14, né? Para que a gente entenda o que realmente Paulo estava apresentando aos coríntios, tá? Então, como a gente sempre faz, né? A gente vai projetar a tela. Antes, vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai de amor, Pai de bondade, estamos aqui, Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra e dependemos, ó Deus, inteiramente do Teu Santo Espírito, para que tudo que for dito aqui seja aproveitável para a Sua igreja, para a edificação do Seu povo, ó Deus. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos irmãos. Então, vamos projetar a tela e vamos para a aula de hoje. Então, como eu disse, hoje nós estamos no capítulo 13, que é, sem sombra de dúvida, um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia. 1 Coríntios 13 já foi usado em letra de música, é usado por poetas, é usado, né, sem sombra de dúvida, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, 1 Coríntios 13, né? O dom dos dons. É assim que Paulo apresenta o amor, o dom dos dons. Por que ele fala isso, né? Por que Paulo vai falar do amor? Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala dos dons, fala do sentido dos dons, fala da razão dos dons. E aí, logo em seguida, parece que ele faz um corte para falar do amor. Mas não é corte. É necessário falar do amor. Vamos definir, à luz de Paulo, o amor para entendermos a relação dele com os dons. Qual a relação do amor com os dons espirituais? São perguntas. Por que Paulo vai falar do amor? Qual a relação do amor com os dons espirituais? São perguntas, né?
são perguntas que a gente espera responder ao longo da aula de hoje. Se não tiver amor, o sentido de todas as coisas, né? Como que Paulo começa 1 Coríntios 13? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Então vamos lá. Como Paulo define o amor? Pelo que somos sem amor. Então olha que interessante. Ele define o amor pelo que somos sem amor. Ele define o amor pelo que caracteriza esse amor. Ele define o amor pelo que caracteriza a ausência do amor. Ele define o amor pelo que o amor produz em nós. Então, o que somos sem amor? O que caracteriza o amor? O que caracteriza a ausência do amor? E o que o amor produz em nós? Então, nós temos que trabalhar essas 4 questões aqui, esses 4 eixos, para que depois a gente volte a relacionar o amor aos dons espirituais e fechar com aquela questão, o amor é o dom dos dons. Então vamos seguir. Pelo que somos sem amor, nenhum sentido terei. Serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Então, um cristão sem amor é um cristão que não tem sentido algum. A sua existência não tem sentido nenhum. Tá? Então, não adianta, né, termos qualquer outro dom ou dons, pois nada fará sentido se não tivermos amor. Então, sem amor, nenhum sentido tem a nossa existência. Não é radicalismo, não, é a verdade segundo as palavras do apóstolo Paulo. Sem amor, não temos sentido algum. Sem amor, nada seremos, ou nada somos. Sem amor, de nada me adiantará. Qualquer coisa que eu faça, sem amor, não me será útil para nada. Quem está dizendo isso? Apóstolo Paulo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Quer dizer, não tem sentido aquele som. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Então, nenhum sentido terei. Nada serei. E aí ele diz, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me adiantará. Então, nenhum sentido terei, nada serei, nada me adiantará se não tiver amor. Se não tiver amor. Então, queridos irmãos, o apóstolo Paulo,
ele coloca o amor como o que faz com que toda a nossa vida tenha sentido. Sem amor, não sou nada. Sem amor, minha vida não tem sentido. Sem amor, tudo que eu faço é vão, é nulo, sem efeito, porque de nada me adiantará. Verso 3. Nada serei. Verso 2. Nenhum sentido terei. Versículo 1. Tá? Perceberam? Vão começando a entender. A gente estava numa igreja em que grupos dentro da igreja se vangloriavam pelos dons que tinham, em especial pelo dom de línguas. Aí Paulo já diz: ainda que eu fale. Então quer dizer que ele tinha condições, capacidade, dom para isso. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Olha que coisa, falar as línguas dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Então aqui ele já está dizendo uma coisa muito importante aos coríntios. Muitos de vocês não têm amor. Não têm amor. Os dons espirituais, pelo que caracteriza o amor. O que caracteriza o amor? Então ele vai falar no verso 4. O amor é paciente. Então, é paciência. Paciência, irmãos, essa palavra ela é muito rica, né? E ela está atrelada à confiança. Confiança em aguardar o mover de Deus, paciência em aguardar os planos de Deus, paciência em aguardar o tempo de Deus, paciência em aguardar a transformação do seu próximo pelo poder de Deus, paciência com o seu próximo. O amor, ele é paciente. Outra coisa que me chama a atenção aqui, paciente é quem está na dependência de. Não é? O paciente, ele está ali, ele depende dos médicos, ele depende do tratamento e ele precisa aguardar os resultados desse tratamento. Então, o amor, ele vive na dependência de Deus. Tá? Então, quem tem amor, vive na dependência de Deus. Não confia nas suas próprias capacidades, mas sim no Deus da vida. O amor é bondoso, né? Então, bondade. Queridos irmãos, a bondade, ela está principalmente nos olhos, né? Tem gente que vê maldade em tudo, o tempo todo, que desconfia de todo mundo, que julga todo mundo. O amor é bondoso. E aí nós vamos ver lá no final do capítulo 13, o quão é importante, e tudo tem a ver, o capítulo 13, ele é muito conciso, né? E há passagens muito interessantes, mas a gente percebe que é um bloco inteiriço, coerente, firme. O amor é bondoso, né? É do bem. Não julga, não condena.
Porque, às vezes, irmãos, a maldade não está no outro, mas está nos meus olhos. Né? O amor é bondoso. O amor é justiça. Não se alegra com a injustiça. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados que choram. Né? O amor não se alegra com a injustiça, seja ela qual for. Seja ela a natureza que tiver, tenha ela a natureza que tiver. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então aqui, Paulo define o amor como paciente, como bondoso e como justiça. Não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade. Tá? Então, o amor, quem vive pelo amor, quem tem o dom do amor, né? Quem tem o amor dentro de si, é paciente, vive na dependência de Deus. Não tem maldade nos seus olhos. E não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. E algo muito importante, persistência. O amor jamais acaba. Veja que Paulo não está dizendo que o amor acaba quando alguém me ofende 5 vezes, ou 7 vezes, ou quando eu sou injustiçado 3 vezes. O amor de Deus jamais acaba. Esse amor que vem de Deus e preenche o nosso viver, e que nós devemos amar com este amor, jamais acaba. Então, não existe aquela desculpa, mas olha, tal pessoa fez tanta coisa má contra mim, o amor jamais acaba. Então, se você não concorda, então, né, todo esse estudo nosso é inútil. Não venha com a história, mas não é bem assim. É bem assim. O amor jamais acaba. Quem ama, morre amando. Afinal, na cruz, Jesus disse, Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Quem ama, morre amando. Tá? Quem ama, morre amando. O amor jamais acaba. Olha o que Paulo fala. O amor jamais acaba. E aí nós vamos falar sobre isso lá na frente. Pelo que caracteriza a ausência do amor. E aí é interessante que Paulo vai trazer aqui para a gente alguns sentimentos que ocupam o nosso coração e eles ocupam um espaço que deveria ser ocupado pelo amor. E aí, esse texto de 1 Coríntios nos chama para uma introspecção, olhar para dentro de si mesmo. Nós adoramos olhar a vida do outro. Nós adoramos analisar o comportamento do outro. Nós adoramos julgar o outro. Difícil é olhar para dentro de nós mesmos. Então, não arde em ciúmes. Eu não estou falando do ciúminho comum e até saudável que há entre um casal de namorado, um casal de arder em ciúmes, no sentido de posse. O outro é meu.
né? O outro é meu, arder em ciúmes, os ciúmes doentio, não há amor, mas sim um sentimento de posse, do outro pertencer a você. Então, o amor não arde em ciúmes, um ciúmes que nos leva a outro sentimento perigoso, que é a inveja. O ciúmes descontrolado nos leva à inveja. Então, o amor não é invejoso, não arde em ciúmes. Não se envaidece, né? A vaidade. Mais uma vez, irmãos, eu não falo daquela vaidade comum que nós temos de arrumar um cabelo, de querer colocar uma roupinha boa para sair, né? De querer. Enfim, a vaidade do envaidecer-se, do se julgar superior aos outros, melhor do que outros. E às vezes a religião faz isso, irmãos. Nós desprezamos outros e nos julgamos melhores. O amor não se envaidece, não se vangloria, não se julga. Quem ama não se julga melhor do que ninguém. Não é orgulhoso, né? O orgulho, irmãos, meu Deus do céu. Como é difícil quando somos dominados pelo orgulho, quando o orgulho ocupa dentro de nós o espaço que o amor deveria ocupar. O orgulho é terrível. Você sofre e morre um pouquinho a cada dia porque você é orgulhoso. Eu não vou procurar aquela pessoa, ela que vem até mim. Você ama, você está sentindo falta, você quer procurar, mas você é orgulhoso. E meu orgulho onde fica? Fica com você no inferno. Porque a gente ouve essa frase: eu não vou procurar tal pessoa, eu não peço perdão para tal pessoa, eu não perdoo tal pessoa, e meu orgulho onde fica? Sabe onde fica o seu orgulho? Com você no inferno. Tá? O orgulho é um dos sentimentos mais destrutivos. Casais ficam dias, semanas, sem se falarem por conta do orgulho. Irmãos ficam longe um do outro, separados, sem se falar por causa do orgulho. Pais e filhos, filhos e pais ficam longe, sem se falar por causa do orgulho. Irmãos, onde há orgulho, não há amor. Porque ciúmes, inveja, vaidade, orgulho, eles ocupam em nossa vida, em nosso coração, o lugar que deveria ser ocupado pelo amor. Quem aqui nunca ficou brigado e sem falar com alguém que gostava porque era orgulhoso? Só você sofre com o seu orgulho. Só você. Só você. Você quer falar, você quer abraçar, você quer ligar, você quer ver uma pessoa, mas, não, e meu orgulho onde fica? Vá às favas com o seu orgulho. Para com isso. Seja cristão. Coloque o orgulho de lado, isso aí não vai levar você a lugar nenhum. Pelo contrário, vai te levar para o inferno. Não se conduz de forma inconveniente. Inconveniente, né? Faltou um i ali, né?
na palavra ali. A inconveniência, né? Quem ama sabe se comportar. Quem ama sabe o que falar. Quem ama não coloca as pessoas naquela frase, colocou fulano em saia justa, porque foi inconveniente, isto não atendeu à conveniência, né? Mas agiu fora da conveniência, foi inconveniente, né? O amor não se conduz de forma inconveniente, o amor respeita o lugar, respeita as pessoas, respeita as situações, respeita o momento. O amor é respeito. Quem não ama não tem respeito. É uma pessoa inconveniente. Não busca os seus próprios interesses. Essa é difícil, hein, irmãos? Não busca os seus próprios interesses. Essa é difícil. Egoísmo, né? É aquela pessoa que ela é incapaz de pensar no outro, de se colocar no lugar do outro. Ela só busca os seus próprios interesses. Tudo que ela faz para tirar vantagem para si. Egoísmo. Mas Paulo disse, o amor não busca os seus próprios interesses. O que Jesus disse sobre o amar o próximo? Ame o próximo como a ti mesmo. O que eu não quero para mim, eu não posso querer para o meu próximo. Então, tem gente que tudo que faz, seja na igreja, seja no trabalho, seja em casa, sempre busca os seus próprios interesses. E ainda que ele faça pelo outro, ele faz porque ele quer o reconhecimento. Aí ele se revolta se lá na igreja o pastor não falou o nome dele na hora do agradecimento. O pastor não falou meu nome. Às vezes o pastor estava com tanta coisa na cabeça e ele esqueceu ali na hora de citar os nomes. Né? Mas aí você já não quer mais ir para a igreja, porque você trabalhou o ano todo e no culto do dia 31 o pastor não falou o seu nome lá na frente. Quer dizer, tudo que ele fez porque buscava os seus próprios interesses, que ele queria ser reconhecido e aplaudido na frente da igreja. Percebam? Fazer buscando os seus próprios interesses. Por isso que Paulo fala, ainda que eu jogue o meu corpo para ser queimado. Se ele está fazendo sem amor, ele está fazendo de forma egoísta, porque ele quer o reconhecimento. Se ele distribuir os seus bens aos pobres, mas se não tiver amor, ele está fazendo de forma egoísta, porque ele está buscando os seus próprios interesses. E certamente Paulo fala isso porque conhecia os ensinamentos de Cristo, quando Cristo disse, faça com a mão direita para que a esquerda não saiba. De que adianta dar esmolas e tocar cornetas para que todos vejam? Tá? Então, é isso que Paulo está falando. Paulo, queridos irmãos, leiam com muita atenção depois o capítulo 13 novamente, e vocês vão ver
o que Paulo fala. Paulo, ele desmascara, nesse capítulo 13, Paulo desmascara, tá? Ele desmascara a hipocrisia, a demagogia, que era algo muito forte na igreja de Corinto. Eles eram demagogos. Eles não faziam por fazerem por amor, mas eles faziam na busca dos seus próprios interesses. Eles se conduziam de forma inconveniente. Eles eram vaidosos, orgulhosos e ciumentos. A igreja de Corinto era ciumenta, vaidosa, orgulhosa, inconveniente e egoísta. Então, por essa lista que Paulo traz aqui, a gente consegue fazer o perfil de como era a igreja de Corinto, pelo menos grande parte das pessoas que ali estavam. E aí, queridos irmãos, é que nós precisamos realmente da introspecção. Eu tenho sido ciumento na minha vida? Eu tenho sido vaidoso? A vaidade? Eu tenho sido orgulhoso? Eu tenho sido inconveniente? Eu tenho buscado os meus próprios interesses? Mas tem que ter coragem para fazer isso. Coragem. Por isso que Apocalipse fala que os covardes não herdarão o reino dos céus. Porque você tem que ter coragem para olhar para si mesmo e reconhecer onde, em que você precisa mudar. Não se irrita. Se você não buscar os seus próprios interesses, é óbvio que você não vai se irritar. Não se ressente do mal, né? Meu Deus, o que é ressentir? É sentir de novo. É ficar remoendo o que te disseram, ficar remoendo o que falaram, ficar remoendo o que aconteceu na vida. Para com isso, isso não é amor, pelo contrário, o ressentimento vai te levar para o inferno, assim como o orgulho e todas essas outras questões trazidas por Paulo. Cristão ressentido tem um monte dentro das igrejas. Tem um monte. Imagine, irmãos, olhe para a vida de Paulo. Você que acompanhou o curso de Atos dos Apóstolos, que está aí no YouTube, na nossa página. Olhe para a vida do apóstolo Paulo. Ou, se você não fez o curso, não conhece muito, vai lá e escreva a vida do apóstolo Paulo. Você acha que Paulo tinha tempo de ficar ressentido do que fizeram? Paulo foi falsamente acusado, Paulo foi perseguido, Paulo foi injustamente preso, Paulo foi chicoteado, Paulo sofreu naufrágio, foi preso. Olha, se Paulo fosse ficar ressentido do mal, ele não teria feito nada na vida dele. Para de ficar remoendo o passado, meu irmão. Eu digo por amor a você. Isso só vai trazer benefício a você. Pare de ficar ressentido do mal. Pare de ficar remoendo o passado, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, o que disseram, o que fizeram. Pare, olhe para a frente, porque o amor não se ressente do mal. Não está dizendo o amor não sente o mal. Olha aqui, olha que interessante. Paulo não escreveu o amor não sente o mal. Nós sentimos o mal que fazem contra nós. Mas Paulo diz, o amor não se ressente
ressente do mal, isto é, fica remoendo o mal que fizeram. É óbvio que nós sentimos o mal. É óbvio que eu vou me entristecer se alguém me ofender, se alguém falar algo que não corresponde à verdade contra mim. É claro que eu vou sentir algo que eu não queria que acontecesse, aconteceu. É óbvio que eu vou sentir o mal quando vier sobre mim, mas eu não posso me ressentir do mal, pois eu estou negando o amor na minha vida. Tá? Então ninguém aqui está dizendo que não sentimos o mal. Ressentir. Sentir uma vez. Ressentir é sentir a mesma coisa várias vezes, que é o quê? Ficar remoendo histórias do passado. Pegue o carro e dirija olhando só para o retrovisor para você ver o que acontece. O que acontece? Vai lá, imagine, você está dirigindo e você está assim, ó, olhando para o retrovisor. O que acontece? Pá! Você vai bater o carro em outro carro, vai atropelar alguém, vai bater no poste, porque você tem que olhar para frente. O retrovisor, ele serve apenas de referência. Então, se eu vou entrar para a direita, se eu vou mudar de faixa, eu olho rapidamente para o retrovisor para não cometer erros. Então, o passado eu devo olhar para não cometer erros. Agora, ressentir do mal é deixar de olhar para frente e olhar só para o retrovisor. É deixar de olhar para o para-brisa e olhar apenas para o retrovisor. É deixar de olhar para o futuro e ficar apenas preso ao passado. Eu já disse numa outra ocasião e vou dizer de novo. Nós é que damos poder ao passado. E nós podemos fazer do passado o nosso professor, que vai nos ensinar a viver bem o presente, ou podemos dar poder ao passado de ser a nossa cadeia e vamos ficar presos a ele, ressentindo o mal que nos fizeram, o mal que nos aconteceu o tempo todo, deixando de viver as bênçãos de Deus no presente. Injustiças e mentiras, né? Então, onde há injustiça e onde há mentiras, não há amor. Por isso que o cristão, ele não tolera injustiça. Ele não olha a injustiça como algo normal. Queridos irmãos, não é normal pessoas não terem uma casa minimamente decente para morar. Não é normal pessoas revirarem lixo dos outros para tentar encontrar um alimento. Não é normal. E isso é fruto da injustiça, da desigualdade social, da corrupção, de governos maléficos, de mentiras que foram sendo construídas ao longo da história. A igreja não pode olhar isso com naturalidade. Muito menos se alegrar com a injustiça. A igreja vive pela verdade e pela justiça. Isso é amor. Para finalizarmos primeira parte de 1 Coríntios 13, nós falamos: sem amor nos tornamos. Vamos aqui rever rapidamente, para não perdermos aqui. Ó, o amor se caracteriza pela paciência, o amor se caracteriza pela bondade, o amor se caracteriza pela justiça, o amor se caracteriza pela persistência. Ele jamais acaba.
Não há amor onde há ciúmes, não há amor onde há vaidade, não há amor onde há orgulho, não há amor onde há inconveniência, não há amor onde há egoísmo, não há amor onde há irritação, não há amor onde há ressentimentos, não há amor onde há injustiças. Agora, o que o amor produz em nós? Conforme o amor vai trabalhando a nossa vida, ele produz algo em nós. E sabe o que ele produz em nós, irmãos? Resiliência. Quando Paulo vai dizer aqui no verso 7, o amor tudo sofre. Ah, pastor, mas eu não quero sofrer. Não é uma questão de querer ou não. Nós sofremos nesta vida. Mas o amor tudo sofre. Mas, ainda que sofra, o amor tudo crê. Crendo, o amor tudo espera. Esperando, o amor tudo suporta. Então, o amor faz de nós, faz da igreja resiliente, produz em nós resiliência. Pastor, o que é essa palavra resiliência? O sentido da palavra resiliência na física. Propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Então, resiliente ou resiliência na física são corpos, né, como está dizendo aqui, que você submete a várias pressões e deformações, mas depois esse corpo volta para a sua forma original. Essas pressões, essas deformações, elas não alteram a essência daquele corpo. No sentido figurado, capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Então, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, sem perder a sua forma original. Olha que coisa maravilhosa! Irmãos, é olhar para o que Cristo passou na cruz e ver que ali na cruz ele permaneceu na mesma forma como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As ofensas, as agressões, a dor, o sofrimento não alterou a essência de Jesus. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Resiliência. O que é ser uma pessoa resiliente? O que é, então? Então, falando aqui de forma mais prática, mais objetiva, o amor faz de você uma pessoa resiliente. E o que é uma pessoa resiliente? Resiliência é um conceito emprestado da física, que significa a capacidade do indivíduo em lidar com situações adversas, superar pressões, obstáculos
e problemas e reagir positivamente. Olha só, reagir positivamente a eles, sem entrar em conflito psicológico ou emocional. Tá? Essa é uma definição da área da psicologia. Então, ser resiliente é você enfrentar as situações da vida sem perder a referência de quem você é. Você é filho de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, povo eleito de Deus. Não permita que o mal que façam contra você mude a sua essência. Ninguém nesse mundo pode mudar a minha essência. O amor é bondoso. Seja bondoso, ainda que você enfrente a maldade do mundo, seja bondoso. Creia, aguarde, seja paciente, ainda que você enfrente a maldade no mundo. Cristo foi paciente, Cristo foi bondoso, enfrentando, carregando os pecados de toda a humanidade. Ah, pastor, mas Cristo era Cristo, eu sou eu. É isso? Você sustenta isso? Então eu vou rasgar. Eu vou rasgar a Bíblia. Se você está certo e eu estou errado, eu vou rasgar a Bíblia. Ah, mas Jesus era Jesus, não dá para comparar. Eu sou eu. O mesmo Paulo que estamos estudando disse assim: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Somos imitadores de Cristo. Esse papinho, ah, Jesus era Jesus, eu sou eu, não cola. Claro, temos limitações, somos pecadores, somos falhos, temos uma natureza inclinada para o mal, mas a graça de Deus nos contemplou e nos chama para vivermos em novidade de vida, pois a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo e a mente é que comanda as nossas ações. Deixe o Espírito do Senhor agir na sua vida. Deixe o Espírito Santo conduzir as suas ações. Deixe o Espírito Santo preencher o seu coração. Viva pelo amor. Seja o amor. Essa desculpinha, ah, Jesus era Jesus, eu sou eu, isso aí é uma desculpa para não querer mudar de vida, para não querer verdadeiramente se arrepender dos seus pecados. Cristo morreu na cruz por nós e enviou o seu Santo Espírito para que a cada dia sejamos cada vez mais parecidos com Ele. É isso. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, para que sejamos a cada dia mais parecidos com Cristo. Ah, Jesus era Jesus. Eu quero ser cada dia mais parecido com Jesus. Quero ser cada dia mais parecido com Jesus. Se vou conseguir, aí é outra história. Mas eu quero ser. E se eu quero ser, eu vou fazer algo para ser. Eu vou tentar.
Tá? Então, irmãos, esse é o amor de 1 Coríntios 13. E a próxima aula, nós vamos tentar fazer a relação do amor com os dons para entender por que foi necessário que Paulo falasse do amor aos coríntios junto com a questão dos dons. Tá bom? Ficamos por aqui hoje. Que Deus nos ajude para que amemos. Amemos conforme Ele nos amou. Tá? Um ótimo domingo para você, para sua família. Um dia abençoado. Fique na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor.